Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Fico muito feliz quando eu recebo a oportunidade de estar trazendo a palavra. E também, ao mesmo tempo, eu fico nervoso porque... Ô, meu irmão, obrigado. Que eu fico nervoso porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu creio que se eu estou aqui hoje é pelo Senhor. O Senhor tem um propósito para a gente, Ele tem uma direção para a gente nesta manhã. E eu estou aqui apenas para ser um porta-voz. Eu não sou a pessoa mais habilidosa em oratória, mas eu vou dar o meu melhor aqui para não atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã. Amém? Meus irmãos, o texto base da mensagem de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Antes da gente ir para o texto aqui, eu gostaria de dar um testemunho. Não sei quantos de vocês vieram na semana passada, eu acho que a maioria, mas eu fui muito abençoado pela mensagem que o Alisson trouxe para a gente. Foi algo que realmente, ela balançou o meu ser, ela me incomodou bastante durante a semana. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, eu recomendo, está lá no nosso canal do YouTube. O Alisson trouxe muita mensagem, né, do nosso posicionamento, que nós devemos nos posicionar. E, cara, foi uma bênção. A mensagem, olha, o Senhor usou o Alisson poderosamente. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. E eu recomendo que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, assistam, porque realmente é transformador. E, além disso, né, de todo esse incômodo que essa palavra me trouxe, ela serviu como base de inspiração para aquilo que o Senhor já estava trabalhando no meu coração. Já faz alguns meses que o Senhor vem me incomodando a respeito da questão da maturidade. Ele vem me incomodando a respeito do que é ser igreja. Ele vem me incomodando a respeito da nossa conduta, que do meu ponto de vista, isso são coisas que vão muito além. Eu acredito que um discípulo de Jesus, uma pessoa que entende o que é a missão de Cristo, que decide de todo o teu ser trilhar essa caminhada, que é viver com Jesus, ela passa por algumas mudanças. A gente tem ali o texto de Ezequiel, que traz um panorama para nós. A gente muitas vezes utiliza essa mensagem como os níveis da nossa fé, os níveis da nossa caminhada cristã. E não querendo fugir muito do que eu vou trazer essa manhã, mas para trazer esse panorama, refletindo sobre tudo isso a respeito de maturidade, a respeito de vida cristã, a respeito dessa caminhada que nos é proposta, assim como Paulo diz. Nós vemos esse contraste no Antigo Testamento, principalmente ali em Ezequiel, onde nós temos águas nos tornozelos, as águas nos joelhos, nos lombos, e as águas que a gente só consegue atravessar a nado. É muito interessante porque na nossa caminhada com Jesus, quanto mais nós nos movimentamos em conhecê-lo, coisas nós vamos deixando para trás. Ali, na visão de Ezequiel, à medida com que você vai avançando no rio, para você continuar avançando, você tem que deixar algumas coisas para trás. Todos nós temos bagagens, todos nós temos uma mochila nas nossas costas, que é o fruto de experiências de vida. Podem ter sido boas, ou podem ter sido ruins. E todos nós, quando nos achegamos a Jesus, nós viemos com essa mochila de experiências boas, experiências ruins, experiências com o pecado, experiências com a santidade. E eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel, que existe algo muito interessante. Se a gente for na nossa imaginação santificada, criar essa ilustração na nossa mente, da gente caminhando num rio, vai chegar um ponto que para a gente continuar conseguindo nadar, permanecer, avançando, a gente precisa nos despojar da nossa mochila. Nós precisamos deixar para trás um fardo, um jugo, e pegar o jugo do Senhor, que é leve e suave.
Não querendo me distanciar muito do tema, mas para concluir essa ideia, eu recomendo depois que vocês, durante a semana, leiam essa história e reflitam sobre isso. A nossa caminhada com o Senhor, nessa ilustração que está descrita em Ezequiel, ela é isso. Ela é a gente se despir de problemas, de dificuldades, de experiências com o pecado e aceitar a santidade, a bondade do Senhor na nossa vida. E à medida com que a gente vai avançando em conhecer o Senhor, a gente vai deixando para trás essas coisas, porque são essas coisas que nos impedem de avançar e conhecê-lo mais ainda. Você que encontrou aqui o texto no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, vamos ler. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Repita comigo, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna da nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. O Senhor tem me feito refletir sobre a passagem do povo pelo Egito, já vai fazer algumas semanas. E depois, que nem eu falei, desse choque que eu tive com a ministração do Alisson na semana passada, essa passagem ela veio no meu coração com um pouco mais de força. Ela me incomodou demais. E o ponto aqui, eu ficava pensando, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? O que tem aqui nesse texto que o Senhor quer falar? Porque até então, é uma passagem muito conhecida, nós já ouvimos muitas das vezes, e eu tinha aquele, não, realmente, nós precisamos ser igual a Moisés, nós precisamos ter um relacionamento, e comecei a refletir em tudo isso, e eu estava até comentando com a Amanda, que eu tive uma experiência que eu não tinha tido ainda. Hoje pela manhã, quando eu levantei, o Senhor fez eu bagunçar tudo que eu tinha preparado. Então o meu esboço aqui não está da forma mais organizado da forma que eu gostaria, mas eu creio que ainda assim é a mensagem que o Senhor tem para nós essa manhã. Para dar um panorama do que está acontecendo aqui no capítulo 13 de Êxodo, nós temos, para quem não se lembra da história, José, ele foi um governador no Egito e ele teve muita influência. E nós lemos aqui nos versículos anteriores que após a morte de José, uma pessoa se assentou ao trono que começou a oprimir o povo hebreu. Começaram a oprimir os hebreus por conta que o faraó naquela época ele tinha muito medo do povo se ficar muito volumoso e acabar derrotando o Egito. E começou a oprimir o povo. Começou a matar as crianças. Começou a fazer de tudo para que o povo se dispersasse, para que o povo não se aumentasse, reduzindo eles a meros escravos. Nós temos aqui, depois eu até convido você a ler essa história com um pouco mais de detalhe, para absorver o máximo daquilo que o Senhor está nos falando. Então nós temos aqui que o povo estava sendo oprimido. Então Deus vai e levanta Moisés e prepara Moisés, e nós começamos a ver aqui no capítulo 13, versículo 17, o início de uma nova jornada. Todo mundo, a maioria das pessoas conhece essa história de que Deus leva o povo para o deserto com a promessa de que eles levariam para a terra prometida.
Então o povo, ele tinha uma promessa. O Senhor prometeu a eles: vou te dar uma terra prometida. Até então eles eram peregrinos no Egito, eles eram estrangeiros, aquela terra não era deles. Eles tinham que sujeitar a cultura do Egito, eles tinham que sujeitar aquilo que o faraó falava, porque ele era a autoridade naquele lugar. Muitas das vezes aquilo que o faraó falava não era de acordo com os princípios do Senhor, mas por eles estarem naquele lugar, eles tinham que sujeitar aquilo. Então, nós começamos a ver aqui o início dessa jornada. E durante eu estava refletindo nesse texto, pensando em toda a história. Depois, se a gente ler para frente, a gente vai ver toda como que foi, né, a história do povo no deserto, tudo que eles viveram. Mas algo me chamou a atenção aqui no começo de todas as coisas. Porque a gente vê aqui no versículo 17, a partir do versículo 17, que Deus os levou a caminho da terra prometida, mas não pelo caminho que era mais rápido. Aqui a gente vê algo muito importante, fazendo um contraste com aquela introdução que eu trouxe do livro de Ezequiel, que todos nós temos uma caminhada, todos nós temos um propósito no Senhor, e da mesma forma o Senhor tinha um propósito para aquelas pessoas. Só que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele escolhe levar o povo para o caminho que não era mais fácil, mas para o caminho que Ele sabia que o povo conseguia suportar. Muitas das vezes nós queremos pegar um atalho para ir até onde nós queremos estar no Senhor. Muitas vezes nós queremos pegar um atalho para alcançar um nível mais profundo no Senhor, mas não existe. O Senhor nos conhece e Ele sabe o jugo que a gente consegue carregar. Então nós conseguimos ver aqui que Deus começa essa trajetória com o povo a caminho da promessa, levando a eles por um caminho que, embora seja mais longo, era o caminho que eles conseguiam suportar. Era o jugo. Nós vemos aqui no relato que Deus os levou para o caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, que não levou pelo caminho dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa. Muitas das vezes, por mais difícil que seja, nós vamos passar por situações desagradáveis. Mas isso, por muitas das vezes, por pior que seja, por mais desanimador que seja, pode ser necessário. Mas o Senhor, conhecendo nós verdadeiramente, Ele sabe até onde Ele pode permitir que a gente vivencie. E muitas das vezes esse caminho é o caminho que nos ajuda a permanecer. Meus irmãos, o Senhor falou algo no meu coração que foi muito forte. Eu até comentei com a Amanda, fiquei assim, até desnorteado. Eu acordei nesta manhã com o Senhor me dizendo: a igreja que prevalece não é uma igreja que frequenta as reuniões. A igreja que prevalece não é uma igreja que apenas lê o que está na Bíblia. A igreja que prevalece não é uma igreja que assiste vídeo no YouTube. A igreja que prevalece é aquela igreja que tem consciência do chamado. É aquela igreja que está disposta a pagar o preço para vencer o pecado. É a igreja que está disposta a continuar conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer. Aqui, refletindo nisso tudo, é muito interessante, porque já deixa claro, logo no primeiro, você nem conhece o restante da história, mas o Senhor inspira aqui o autor do Êxodo a escrever: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. O início dessa história, ela me chama a atenção, porque antes da gente conhecer o final, o autor já deixa claro: olha, vai acontecer muitas coisas, mas nunca se apartou deles aqui a presença do Senhor. Deus era tão bom que Deus propôs para esse povo essa caminhada em rumo à terra prometida. E ao mesmo tempo que Ele propôs essa caminhada, Ele proveu todos os recursos necessários para que o povo conseguisse alcançar a promessa do Senhor.
Às vezes você pode se perguntar agora, mas Renan, legal, o que isso tem a ver? O que isso faz? Qual que é a relação disso com a minha vida? Meus irmãos, da mesma forma que aqui no Êxodo foi proposto para ele uma terra prometida, para nós também é proposto. O Senhor prometeu para a gente uma terra prometida. E qual que é? A eternidade. O Senhor nos prometeu: eis que eu voltarei e os levarei para viver comigo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. E eu comecei a refletir nesse texto, nessa história. E cara, algo incomoda, porque essas pessoas, elas tinham uma promessa. Essas pessoas, elas tinham experiências. Essas pessoas, elas vivenciaram coisas com o Senhor que a grande maioria de nós aqui não teve a oportunidade. Só que algo muito triste aconteceu. Eles murmuravam, eles pecaram, eles foram infiéis ao Senhor. E da mesma forma, nós hoje, no nosso relacionamento com o Senhor, já numa outra realidade, na dispensação da graça, onde não é mais nós caminhando para uma Canaã, mas é nós caminhando para a eternidade, para viver com o nosso Senhor Jesus. Aqui o Senhor, Ele traz para nós o primeiro ponto de reflexão. Aquelas pessoas que receberam a promessa, eles não prevaleceram, eles não permaneceram, eles murmuraram. Tanto que se você for ler a história completa, no final, quem realmente alcançou a promessa foi uma nova geração. E aqui de nós, para nós, tem um alerta, porque nós podemos viver uma vida com o Senhor, uma vida inteira com Ele. Nós podemos viver uma vida inteira conhecendo as pessoas que vivem com Ele. Nós podemos viver uma vida inteira na igreja, frequentando reuniões, lendo a Bíblia, e ao mesmo tempo nós podemos não conhecê-lo de verdade. Aqui nós vemos para nós algo que nos serve de alerta, que aquele povo, tendo uma promessa, tendo experiência, ainda assim não chegou realmente no ponto final. Eles não receberam da parte de Deus. E da mesma forma nós, no nosso relacionamento com o Senhor, se nós apenas frequentarmos as reuniões e não desenvolvermos o relacionamento com Deus, não é uma garantia que nós vamos ter a eternidade. Nos últimos anos nós temos visto uma realidade que, ao mesmo tempo que assusta e entristece. No momento que eu tive essa palavra do Senhor, eu fiquei assustado e entristecido. Assustado porque podemos viver uma vida, e se nós realmente não tivermos firmado na rocha, podemos no final da vida ainda assim nos distanciar do Senhor e perder uma grande oportunidade, que é viver com Ele uma eternidade inteira. E ao mesmo tempo triste que o Senhor há muito tempo pode estar dando sinalizações para a gente, e a gente sedado pelo pecado, a gente não está ouvindo, e o Senhor está falando: ei, vem para mim. O meu irmão, o desespero começou a tomar o meu coração de uma forma para que eu não me tornasse essa pessoa, para que eu não venha me tornar. E eu gostaria que o Espírito Santo trouxesse sobre cada um de nós essa manhã esse mesmo desespero, para que nós não venhamos nos comportar com essas pessoas, tendo promessa, tendo provisões, tendo experiências, vivenciando coisas, ainda assim não conhecer aquele que é autor e consumador da fé. Que todos nós, vivendo todo um contexto cristão, ainda assim não conhecemos aquele que de verdade é a palavra de vida. Eu oro para que o Espírito Santo, se você quiser ficar chateado comigo, não precisa, mas eu oro para que o Espírito Santo coloque uma bandeira nesse dia, para marcar esse dia, um dia de divisor de águas na vida de cada um, para que nós não venhamos mais viver numa superficialidade do Evangelho, uma superficialidade da vida cristã, mas que nós consigamos, juntos em família, atingir uma nova maturidade.
que nós venhamos atingir essa maturidade, cristãos maduros. Cristãos maduros, discípulos maduros. Discípulos pessoas que permitem com que o seu comportamento seja influenciado pelo caráter de Cristo. Pessoas que permitem ter uma vida transformada de verdade. Pessoas que não são apenas roupas bonitas, roupas diferentes. Pessoas que não são apenas uma aparência diferente, mas que no seu caráter elas são transformadas. Quando a gente olha para a história que ocorre aqui em Êxodo, a gente sempre traz, né, esse entendimento de que existem dois tipos de pessoas, a multidão, e existe Moisés. Moisés é o tipo de pessoa que se aproxima do Senhor, que tem um relacionamento. Mas o Senhor trouxe para mim nesta manhã um entendimento diferente, do qual eu queria compartilhar com vocês. É o entendimento de que quem é a igreja que prevalece. Eu gostaria de trazer esse ponto de reflexão para nós essa manhã. Quem é a igreja que prevalece? Eu comecei trazendo aqui esse panorama de Ezequiel, falando desse relacionamento. Meus irmãos, e trazendo contraste com o que está acontecendo aqui em Êxodo. Quem é essa igreja que permanece? Quem é essa igreja que prevalece? Porque à medida com que a gente avança em conhecer ao Senhor, à medida com que a gente vai entrando para dentro do deserto, apenas com uma promessa, porque é a única coisa que eles tinham. Eles tinham uma promessa. Não, desculpe, não era a única coisa. Eles tinham o próprio Deus com eles. Eles tinham uma promessa e eles tinham quem prometeu. E infelizmente, aquelas pessoas não conseguiram permanecer, não conseguiram prevalecer. Assim como nós cantamos aqui, eu quero obedecer, quero permanecer. Aquelas pessoas, elas tinham dificuldade no seu caráter com isso. Eles não conseguiam permanecer perseverantes naquilo que o Senhor tinha falado. E hoje, a gente, com todos os estudiosos que tem, a gente tem as pessoas, né, que dizem que esse é um percurso que era para ser feito em poucos dias. E no relato da história, a gente vê que aquelas pessoas ficaram 40 anos. 40 anos com essa dificuldade de vai e volta, vai e volta. Hoje eu sou crente, hoje eu não sou crente. Hoje eu estou vivendo em santidade, hoje eu estou vivendo no pecado. Aquelas pessoas ficavam oscilando e a promessa do Senhor, que era para elas, foi ficando mais distante. Além da promessa que o Senhor tem na eternidade, o Senhor tem uma promessa para nós aqui nessa terra. Existe uma promessa do Senhor para nós aqui nesta terra, que ela é muito mais importante do que todas as coisas que nós podemos ter. Que é de que onde a gente fechar o nosso quarto e nós orarmos, nós conseguimos ter um acesso ao Senhor, sem um mediador, sem alguém que intermediasse. Nós temos uma promessa do Senhor. Gostaria de trazer para a gente, para o texto lá de Mateus. Mateus capítulo 6. Famoso sermão da montanha, meus irmãos. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, existe algo maravilhoso da parte do Senhor para nós. Eu trouxe essa introdução lá do que aconteceu em Êxodo,
para chegar até aqui. O Senhor facilitou muito a nossa vida. Aquelas pessoas, para desenvolver um relacionamento com o Senhor, eles precisaram seguir as leis rigorosamente. Isso para nós no Novo Testamento não é retirado. Existem os princípios do Senhor. Mas o Senhor, Ele traz para nós uma garantia. E o que eu gostaria de trazer a nossa atenção nesta manhã é para isso. Existe uma recompensa, existe uma promessa de que quando nós entrarmos no nosso quarto e nós orarmos ao Senhor ali, abrirmos o nosso coração, Ele nos recompensaria. E a recompensa que o Senhor pode nos dar é a presença dEle caminhando conosco. Aqui no texto de Mateus agora, nós vemos aqui no final: e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Muitas das vezes nós podemos trazer esse entendimento de que eu vou orar ao Senhor, vou pedir para Ele uma provisão, e os meus irmãos vão ver eu chegando com um carro novo. Meus irmãos, mas não é esse o cerne. Eu acho que a maior recompensa do Senhor que o Senhor pode nos dar publicamente, recompensar publicamente, é nós termos uma vida transformada, é nós termos uma família transformada, é nós termos um caráter moldado, ajustado aos padrões daquilo que Cristo é. Meus irmãos, um melhor marido que uma esposa pode ter é um homem que se parece com Jesus. Uma melhor esposa que um marido pode ter é uma mulher que se parece com Jesus. O melhor filho que um pai pode ter é um filho que se parece com Jesus. E o melhor pai que um filho pode ter é um pai que se parece com Jesus. Essa é a recompensa que o Senhor tem para nós. Já faz algum tempo que o Senhor tem me incomodado com isso, para nós vivermos num nível maior, para que nós possamos atingir essa maturidade, uma maturidade de ter um pouco mais do Senhor em nós do que nós mesmos, ter um pouco mais da bondade dEle, ter um pouco mais do caráter dEle, ter um pouco mais dos frutos do Espírito, da paciência, da mansidão, ser mais verdadeiros, ser pessoas mais honestas e realmente nos tornarmos discípulos autênticos do Senhor. Discípulos autênticos do Senhor. Todos os dias esta palavra, ela me marca: autenticidade. Alguém que não é de mentira, alguém que é de verdade, alguém que não parece, mas é, alguém que apenas não está no meio do corpo, mas é o corpo. Esse novo nível de maturidade que o Senhor nos propõe é uma virada de chave. Eu gostaria de ousar, de desafiar cada um de nós nesta manhã, para que nós pudéssemos ser ousados em buscar essa virada de chave. Que hoje possa ser um dia para nós que realmente marca uma virada de chave, onde nós vivemos, onde nós até aqui vivemos como pessoas talvez não tão maduras, e nós passamos a partir de hoje a caminhar um pouco mais profundo no Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de desafiar cada um de nós nesta manhã. A minha oração de verdade é para que o Senhor nos incomode de uma forma que nós não temos sido incomodados ainda, para que nós não venhamos viver essa superficialidade do Evangelho, mas que nós possamos conhecer as riquezas que tem na palavra de Deus. E hoje para a gente é muito mais simples. Mateus escreve aqui: quando orares, não sejam como os hipócritas,
pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Se nós nos posicionamos, como alguém que quer um aplauso de pessoas, essa é a nossa recompensa. Se nós nos posicionamos como pessoas que fingem ser pessoas sem defeitos, pessoas perfeitas, as nossas recompensas já vai ser entregue, porque as pessoas falam: nossa, olha como ele é bom. Elogios rasos, elogios vazios. Mas se nós nos posicionamos em realmente desenvolver um relacionamento genuíno com o Senhor, a nossa recompensa é mudança de vida, é transformação de caráter, é ter uma família renovada, é ter uma fé fortalecida, é ter a sua vida fundamentada na rocha que é Jesus, que mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas, é a igreja que prevalece. Oh, meu irmão, não sei como você está se sentindo aí, mas essa é a igreja que nós precisamos ser, a igreja que prevalece. Que essa possa ser a nossa oração a partir de hoje. Senhor, eu quero ser a igreja que prevalece. Senhor, eu não quero ser como aqueles irmãos, como aquelas pessoas no livro de Êxodo, que viveram coisas com o Senhor e não atingiram o objetivo. Eu quero ser a pessoa que prevalece. Só tem um jeito, meu irmão, da gente prevalecer. Não é conhecendo a Bíblia de capa a capa, mas é conhecendo o autor dela. E só tem uma forma da gente conhecer o autor da Bíblia: é no secreto. É no secreto. É no secreto. E de verdade, que o Senhor incomode cada um de vocês, cada um de nós. Que o Senhor me incomode, que o Senhor te incomode, para que nós possamos viver tudo que Ele tem para nós. Que nós possamos viver aquilo que nós só conseguimos prostrado no nosso quarto, quando ninguém está vendo, ali, sem um holofote apontando para a gente, ali sem alguém ficar falando que a gente ora bonito ou feio, se a nossa oração ela está ali polida ou se ela é cheia de giras, não importa. O importa é que se a gente ousar buscar o Senhor no secreto, quando ninguém está vendo, a nossa recompensa vem no secreto. Essa é a promessa. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Essa hoje é a nossa Canaã, a eternidade. E não tem como a gente ir para a eternidade sem conhecer o Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tem como nós irmos ao Pai sem passar por Jesus. Então hoje o Senhor nos promete uma coisa: que a eternidade é pra gente. Mas Ele mesmo disse que aquele que permanecer fiel, aquele que prevalecer, aquele que fundamentar a sua vida sobre a rocha, aquele que continuar no caminho da verdade, a essas pessoas eu darei a coroa da vida eterna. A essas pessoas é o galardão. A essas pessoas que ousaram ir um pouco mais fundo. A essas pessoas que não se contentaram em viver no raso, mas essas pessoas que se contentaram a se retirar dessa bagagem, desse jugo, desse fardo, e viver aquilo que o Senhor propõe para elas. A todos nós é proposta uma caminhada.
A todos nós o Senhor prometeu uma terra prometida, uma Canaã, uma nova Jerusalém. Existe um percurso para a gente chegar até lá. Existe um deserto. Hoje para a gente, nessa nossa realidade, o deserto ele pode simbolizar a nossa vida aqui na terra. Mas assim como aquelas pessoas, a presença do Senhor nos acompanha. Se a gente estiver disposto a prevalecer, a permanecer fiel, a presença do Senhor nos acompanha. E a Bíblia ela deixa muito clara que é de dia e de noite. De dia, quando as coisas muitas vezes pode estar a gente pode estar vivendo ali sendo pressionados, o cansaço, uma nuvem torna tudo mais agradável. E de noite, quando a gente pode estar vivendo as mais profundas trevas, quando nós podemos ter esfriado na fé, a presença do Senhor ainda assim nos acompanha para nos aquecer novamente. O Espírito Santo, Ele vem até nós para nos levar novamente para o caminho. De dia e de noite, a presença do Senhor nos acompanha. De dia e de noite, nós precisamos caminhar. Seja no nosso vale ou no nosso monte ou no nosso vale, no nosso melhor dia ou no nosso pior dia, a presença do Senhor nos acompanha. E o que Ele nos promete é que a eternidade vai ser entregue se nós permanecermos. E é isso que eu gostaria que nós refletíssemos nessa manhã. É isso que eu gostaria que o Espírito Santo carimbasse no nosso coração. Nós precisamos perseverar no Senhor.